Bom dia, tudo bem com vocês? Shalom Adonai. Estamos aqui mais uma vez juntos para mais um momento de aprendizado, de uma construção de saberes, de uma oportunidade de você estar comigo aprendendo, alcançando mais um momento para mais um upgrade de saberes aqui no Transitar Teológico, um canal preparado para o diálogo de teologia com outras áreas das ciências humanas. Hoje, vou falar de linguística. Vamos falar de linguística, esse é o assunto proposto para hoje. Porém, antes, eu quero te pedir que dê o seu like, assista o vídeo até o fim. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe sempre o nosso conteúdo. Dê sempre a sua colaboração. Uma outra questão também que eu quero deixar aqui, declarada e também proposta, que eu estou desenvolvendo cursos para você. Cursos extraordinários que, se você quiser cursar um curso comigo na área da teologia, né, na área da escatologia, da neurolinguística, da oratória e da retórica, do grego e da exegese, entre em contato comigo. Venha falar comigo no meu WhatsApp, 62981091777. Se você também quiser uma mentoria, uma orientação, um auxílio, entre em contato comigo pelo 62981091777. Outra questão, sou conteudista, sou escritor, posso te ajudar em muitas áreas do seu desenvolvimento acadêmico. Entre em contato comigo pelo 62981091777. O que é a linguística? Já parou para perguntar-se? Já parou para pensar? Já parou para meditar? Já passou para avaliar o que é a linguística? Linguística é o estudo da linguagem. Primeira objetiva, estuda a linguagem verbal humana. Um linguista é alguém que se dedica a um estudo específico, e esse, no caso, da língua, da linguagem. A maior parte do trabalho feito, não é, atualmente sob o nome de linguística, é puramente descritivo, certo? E trabalha-se com a proposta de estabelecer regras de linguagem, de sustentar um padrão particular para que todos venham ter um princípio para seguir no desenvolvimento do estudo da linguagem. Então, estudar a linguagem é estudar áreas específicas também que estão relacionadas ao contexto da linguística e da própria linguagem. Por exemplo, a fonética. Fonética é o estudo dos diferentes sons, não é? Os sons que são empregados em linguagem. A fonologia já é o estudo das unidades maiores, como sílabas, como, por exemplo, sua acentuação, a entonação. Já a morfologia é o estudo da estrutura interna das palavras. A sintaxe é o estudo de como a linguagem combina as palavras para formar frases gramaticais. A semântica é o estudo dos sentidos das frases e das palavras que a integram. Então, essas são áreas da linguística, áreas que a linguística vai se encontrar. Mas, além dessas áreas, nós também temos a lexicografia, que é responsável pelo estudo do conjunto das palavras de um idioma e para a elaboração de dicionários e enciclopédias. Já a terminologia, ela vai estudar aquilo que nós chamamos de dedicação ao conhecimento e análise dos léxicos, especializados nas ciências e nas técnicas. Estilística já é o estudo do estilo na linguagem. A pragmática já é o estudo de como as oralizações são usadas nos atos comunicativos. E a filologia é o estudo dos textos e das linguagens antigas. Portanto, você vai vendo que a linguística tem todo um desenvolvimento
de áreas distintas que possibilitam essa, vamos dizer assim, essa atuação e essa construção dos saberes distintos dentro do desenvolvimento de um estudo da linguagem. A linguagem falada e escrita, alguns linguistas vão entender, primeiramente, que a fala é um objeto de estudo, tá? Mais importante até do que a escrita. E por ser uma característica universal dos seres humanos, muitas culturas não possuem a escrita. E o fato dessas pessoas aprenderem a linguagem oral de uma forma mais fácil e mais precocemente do que a própria linguagem escrita, também esse é outro fator. Então, na linguística computacional, os modelos computadorizados são usados para estudar milhares de exemplos da própria língua escrita. Um outro aspecto também significativo é que os linguistas, tá? Eles trabalham de uma forma muito mais voltada a um estudo estrito da linguagem. E aí nós vamos ver, por exemplo, o Noam Chomsky, que desenvolveu um modelo formal da linguagem, conhecido como a gramática generativa, a qual é dominante desde 1960, e para ele haveria uma estrutura universal subjacente a todas as línguas, que seria a competência linguística, que seria essa inata. A linguística cognitiva já faz um estudo da língua baseado na percepção e na própria conceitualização humana e até da forma como o mundo vai sendo estruturado, focalizando o sistema de sons e gramáticas, tá? Então, tem mais um sentido cultural. E aí, dentro desse contexto, nós vamos ter também Charles Sanders Peirce, o qual é o responsável por ter criado a semiótica, ou até mesmo a própria ciência dos signos. Para ele, o homem significa tudo que o cerca numa concepção triática. Peirce, por exemplo, concluiu que tudo que parece a consciência, assim o faz numa graduação de 3 propriedades que correspondem a 3 elementos formais de toda qualquer experiência. E essas categorias foram denominadas qualidade, relação e representação. Outro, sim, é tratarmos da tríade semiótica: significante, signo, significado, coisa. Significante, signo, significado, coisa. Uma outra questão também são os tipos de signo, né? Segundo Peirce, nós temos alguns tipos de signo, por exemplo, o ícone, que mantém uma relação de proximidade sensorial ou emotiva entre o signo, representação até do objeto e objeto dinâmico em si, exemplo, pintura, fotografia, desenho de um boneco. O índice, ou a parte representada de um todo, anteriormente até adquirido pela própria experiência subjetiva ou pela herança cultural, não é? E tem uma ligação física com seu objeto, com uma pegada, e é um indício de quem passou. E o símbolo, que de uma forma arbitrária estabelece uma relação convencionada entre o signo e o objeto, exemplo, o termo cadeira, por exemplo. Outro, sim, nós vemos aqui as funções da linguagem, como no caso do Roman Jakobson, que nasceu em Moscou em 1896 e distinguiu funções da linguagem, como, por exemplo, a emotiva, que traduz um sentimento do emissor, tá? A injuntiva, que é relativa ao destinatário, a referencial, que é relativa àquilo de que se fala, a fática, que é relativa ao canal da comunicação, a metalinguística, que é relativa ao código, a poética, que é relativa à relação do significado. Então, são sentidos aplicativos voltados para o desenvolvimento da linguagem, para as funções da linguagem, para as intervenções da linguagem. Embora até a língua seja considerada um caso paradigmático do sistema de signos, grande parte da pesquisa semiótica
ela se concentra na comunicação não verbal. Objetos de estudo como um filme, uma mensagem publicitária, são encarados como textos que transmitem significados, sendo esses até significados tomados como derivações da interação ordenada de elementos portadores do próprio sentido. Signos, por exemplo, de maneira análoga aos elementos que são portadores desse significado dentro de uma língua. Os semioticistas, né, eles se voltam cada vez mais para um estudo denominado estudo da cultura popular, sendo hoje até em dia comum, dentro desse tratamento semiótico, das próprias obras de arte, como, por exemplo, teatro, peças musicais e outros. Tá? Então, dentro desse contexto todo, a linguagem move o ser, a linguagem move as estruturas, a linguagem move o pensamento, a linguagem constrói o elo comunicativo do ser. É com a linguagem que você interage, é com a linguagem que você se aproxima e é com a linguagem que você se identifica. Portanto, a linguagem faz parte da sua essência. Por isso, devemos sempre estar possibilitando um melhor fluir da nossa linguística, linguagem e do nosso pensar em forma de linguagem. Obrigado a todos.